A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 6 e versículo de número 66 ao 69, que vai nos dizer assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura não quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, quem tem um verdadeiro encontro com o Senhor, quem verdadeiramente se encontra com Jesus, não consegue viver longe dele. Era isso que Pedro ele estava dizendo. Para onde é que nós vamos? E essa é a pergunta que você tem que se fazer diariamente. Quando as lutas baterem na tua porta, quando a vontade de desistir vier, porque sim, irmãos, nós vamos ter aflições, dificuldades neste mundo, vai ter momentos que nada vai fazer sentido. Você pode ter entrado aqui nesta fase em que nada está fazendo sentido, em que a vontade de desistir está vindo, mas o Senhor está dizendo: olhe para as palavras de Pedro, para onde nós iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Para onde nós vamos se nós conhecemos a ti como um Cristo? O Cristo estava com os discípulos e eles estavam compreendendo, com exceção de Judas. Mas os 11 compreendiam, irmãos, que Jesus estava ali com a palavra de vida eterna, que Jesus era o Cristo, mesmo que em momentos na vida deles, eles não compreendessem a tudo, porque nem sempre os discípulos entendiam tudo. E na nossa história é da mesma forma. Nem sempre a gente vai compreender tudo, tem fases que são difíceis. Tem fases, irmãos, que parece que o céu tá de bronze, Tem fases que parece que a porta tá fechada. Tem fases que parece que Deus nos esqueceu. Tem fases que parece que a nossa fé é em vão. Tem fases que parece que Deus não vai fazer justiça. Tem fases que parece que Deus não tá vendo a nossa dor, nosso sofrimento, nosso lamento. Mas eu quero lhe dizer que mesmo nessas fases, se apegue ao Senhor. Declare comigo: eu vou me apegar ao Senhor em todas as fases da minha vida. Eu vou me apegar ao Senhor em todas as fases da minha vida. Quem tem um encontro verdadeiro com o Senhor, irmãos, não consegue viver longe dele. Eu não estou falando aqui de alguém ser perfeito, porque não existe ninguém perfeito. Não há perfeição no ser humano em si. Nós somos falhos, somos pecadores. A nossa carne, ela grita pelo desejo pecaminoso, ela gosta do pecado. E nós precisamos lutar diariamente, irmãos, muitas vezes contra nós mesmos. Mas aqueles que se encontram com o Senhor, mesmo sendo pessoas falhas, imperfeitas, conseguem, irmãos, se apegar a Ele. Conseguem ter um amor por Ele que não tem explicação. Porque aqui nós observamos que quem estava dizendo que o Senhor tinha a palavra de vida eterna e que Jesus era o Santo de Deus foi Pedro. Quando nós olhamos para a história de Pedro, a gente consegue ver o quê? Muitas imperfeições. A gente consegue ver em Pedro, meu irmão e minha irmã, muita humanidade, porque ele era muito humano. Eu digo humano assim, ele agia mais pela emoção muitas vezes do que pela própria razão, pela fé. Quando olhamos para Pedro sanguíneo, tomando atitudes precipitadas, falando muito. Quando olhamos para Pedro negando a Jesus, imaginamos: será que Jesus não errou quando escolheu a Pedro? Como você pensa na sua vida? Será que Jesus não errou quando me escolheu? Porque eu não sou perfeita. Eu sou uma pessoa que ando falhando. Eu sou uma pessoa que muitas vezes eu quero acertar, mas eu acabo errando. Mas eu amo o Senhor. E é isso, meu irmão e minha irmã, que faz a diferença. É o teu coração com Deus. É o amor que você tem. Pedro disse: para onde é que a gente vai? Um bocado de gente abandonando Jesus porque achou que o discurso de Jesus era muito pesado. Não entenderam aquilo que o Senhor estava falando. Muitas vezes a gente não vai entender, mas Pedro aqui nos mostra que é melhor a gente ficar mesmo sem entender.
Fique na presença do Senhor, mesmo quando tudo estiver fora do sentido. Fique na rota que Deus lhe entregou, mesmo quando tudo estiver muito difícil. Permaneça aonde você está. Não saia daí da posição aonde você está por não estar entendendo tudo. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Aqui não é os 12, mas é os que andavam ali com Jesus, que também eram os discípulos que aprendiam com ele. Muitos ali abandonaram Jesus após o discurso dele. Era para Pedro e os outros também fazer o quê? Se fosse olhar pelo olhar humano. Não estou entendendo também, vou embora. E Jesus chega a perguntar, versículo 67, então, perguntou Jesus aos 12, porventura não quereis também vós outros retirai-vos? Vocês não querem ir também não? Tá todo mundo indo. Tá todo mundo me abandonando. Era isso que Jesus estava dizendo. Mas Pedro, ele tinha convicção que ele mesmo com as suas falhas, ele preferia ficar. Mesmo com as suas falhas, minha irmã. Você não é perfeita não. Você não é perfeito não. Nós não somos perfeitos. Mas mesmo com as suas falhas, escolha ficar. Escolha permanecer. É essa escolha que vai fazer a diferença na sua vida. É essa escolha que vai mudar a tua história. Quando você escolhe permanecer. Quando você escolhe ficar, mesmo quando você não entende nada. Mesmo quando o céu está de bronze, você adora. Mesmo quando as coisas não estão tão legais, você adora. Mesmo quando tudo parece perdido, você adora. Não deixe de adorar ao Senhor, não deixe de crer no Senhor Jesus por causa das fases da sua vida ou porque você não está entendendo algo que ele falou contigo. Versículo 60 vai nos dizer: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Eles começaram a ouvir as palavras de Jesus e começaram a dizer: é dura demais. É difícil demais. Quantas pessoas estão dessa forma, irmãos, neste tempo que estamos vivendo? Porque não é fácil a gente permanecer na presença do Senhor quando a nossa carne grita em querer fazer o contrário. Quando os nossos desejos, as nossas vontades são diferentes da dele. Sim, porque viver a vontade de Deus é renunciar constantemente. É renunciar ao seu eu, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua vontade, o seu querer. Eu quero, eu faço, eu posso com Deus. Não é assim, não. Quando nós servimos ao Senhor, se Jesus permitir, se Deus deixar, se for da vontade do Pai, não é assim. Isso não é fácil, não, irmãos. Não é fácil mesmo, mas aqui nós observamos que é melhor a gente permanecer. Declare comigo: mesmo tudo estando difícil, eu vou permanecer. Mesmo tudo estando difícil, eu vou permanecer. Irmãos, se tá ruim você aqui, passando por problemas, adversidades, mas tendo Jesus ao teu lado, imagine você no mundão. Imagine você sem cobertura, sua casa sem cobertura espiritual. Imagine você sem conexão com os céus. Irmãos, tem gente aqui que está me ouvindo neste exato momento que não suporta viver sem conexão com Deus. Você sabe, você diz para Deus: Deus, se for para eu ficar sem conexão com o Senhor, me leve logo. Mas eu não consigo ficar longe de ti. E essa é a melhor decisão que você tomou na sua vida. Mesmo que você não entenda, minha irmã. Mesmo que o desemprego esteja aí na tua porta. Mesmo que as lutas diárias, problema com filhos, problema no ministério. Mesmo até que os homens venham te desapontar. Mesmo que o ser humano não seja tudo aquilo que você pensou, mesmo que pessoas venham a falhar ou até mesmo apostatar sua fé, você não anda atrás de outras pessoas, você não anda atrás do rebanho, você anda atrás do pastor. Você anda atrás de Jesus, o teu pastor é Jesus. O teu amigo é Jesus. É ele, meu irmão e minha irmã, que tem que guiar os nossos passos. E não aquilo que estamos contemplando ou até mesmo o que as pessoas estão fazendo. Você não é Maria, vai com as outras, não. Você não é uma pessoa que todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Você não é todo mundo. Nós somos diferentes, irmãos. Muitos deixaram a Jesus. Não foram poucos, a Bíblia deixa claro, muitos dos seus discípulos. Eles já não andavam mais com Jesus, eles abandonaram. Não se escandalize, irmãos. No final dos tempos, muita gente vai dizer: essa palavra é muito pesada. Este evangelho é muito pesado. Eu quero viver a vida, eu vou curtir minha história. Eu vou viver minha juventude, eu vou viver a minha velhice. Eu não quero mais saber desse negócio de crente. Muitos vão abandonar. Como aconteceu aqui, muita gente abandonou Jesus.
E muita gente agora nessas fases de dificuldade, porque nós sabemos que todos os dias que se aproxima a vinda de Cristo, as coisas não ficarão fáceis, e sim mais estreitas, mais difíceis. Vai ter dificuldade, vai ter problemas, vai ter lutas, os dias vão se abreviar. Então muita gente vai dizer a mesma coisa que muitos falaram aqui sobre Jesus e o abandonaram no versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Tá duro demais seguir, tá duro demais permanecer. É por isso que você não pode andar, meu irmão e minha irmã, sendo guiado pelos humanos, viu? Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, porque final dos tempos você vai ver muita gente apostatando fé. Final dos tempos você vai ver muita gente desistindo de tudo. Mas o que você precisa fazer é o que Pedro falou, versículos 68 e 69. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Quando vier os questionamentos do seu coração, quando vier as adversidades, você vai olhar e vai dizer: para onde é que eu vou? Eu não tenho para onde ir, só Ele é poderoso, só Ele é grande, só Ele, só Jesus tem palavra de vida eterna para mim, eu vou me apegar a Ele. Declare comigo: mesmo que haja muitas dificuldades, eu vou me apegar a Jesus e não vou largar. Mesmo que haja muitas dificuldades, eu vou me apegar a Jesus e não vou largar. A palavra do Senhor nos deixa claro que quem perseverar até o fim será salvo. Não é quem for até a metade, não é quem for até próximo ao fim. Não é quem perseverar só no começo, é quem perseverar até o fim. É quem escolher permanecer. Pedro escolheu permanecer. Mesmo com as imperfeições, mesmo com as dificuldades na vida dele, mesmo ele precisando ser moldado. Meu irmão e minha irmã, você está no lugar certo, na presença do Senhor. Você precisa mudar, você precisa de mudança. Tem muita gente que se afasta de Deus porque diz: eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu sou muito falho, eu sou muito imperfeito. Sim, o Senhor, Ele busca os falhos, os imperfeitos, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele veio para os doentes e não para os sãos. Então, quanto mais imperfeito você for, mais perto você tem que estar de Deus. Porque a graça dele te alcança e te transforma, porque ele tem poder para transformar. Ele tem poder para mudar. E Pedro ainda diz mais no versículo 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Quem conhece o Senhor Jesus, irmãos, quem tem um verdadeiro encontro com ele, nunca mais larga dele. Nunca mais quer sair da presença dele, se apega a ele. Por isso, o que você vai pedir agora não é ouro nem é prata. Nós vamos orar para que o Senhor nos dê um verdadeiro encontro todos os dias. Que a gente tenha um verdadeiro encontro com o Senhor. Que o Espírito Santo nos visite de maneira que venha nos impactar a ponto da gente ficar dependente de Jesus. Eu tô falando de uma dependência. Eu tô falando de você depender dele para tudo na tua vida. Dependência de Jesus. Porque se você depende de Jesus, meu irmão e minha irmã, você não larga ele mais nunca. Você não deixa a tua fé. Você não abandona o Senhor Jesus. E é isso que o Senhor já está te alertando, porque o mundo jaz no maligno. E nós sabemos, irmãos, que as coisas começarão a piorar. A apostasia vai começar a piorar. As prostituições, as bebedeiras, as coisas ilícitas começarão a acontecer muito, muito, muito mais, com mais frequência, com mais velocidade. E nós precisamos estar guardados em Cristo. Declare comigo: eu quero estar guardado sempre em Cristo. Eu quero estar guardado sempre em Cristo. Nós temos aflições, temos dificuldades, às vezes nós não entendemos nada. Mas preferimos permanecer. Faça como Pedro, escolha se apegar a Jesus. Jesus, eu não te largo por nada. Mesmo tudo estando difícil, Jesus, eu prefiro permanecer. Mesmo que eu não esteja entendendo, Jesus, eu prefiro continuar e me apegar a ti, porque eu sei que o Senhor tem palavra de vida eterna, porque eu sei que o Senhor tem salvação, porque eu sei que o Senhor tem livramento, porque eu sei que o Senhor faz o impossível acontecer e somente em ti está a minha esperança. Que a tua esperança não esteja na política. Que a tua esperança não esteja no país. Que a tua esperança não esteja no teu pai, na tua mãe, no teu esposo, na tua esposa. Que a tua esperança não esteja no teu emprego, mas que a tua esperança esteja em Jesus. Foque nele. Era isso que Pedro estava dizendo. Nós estamos focados em ti, porque nós cremos que tu és o Santo de Deus. Nós temos crido e conhecido. É isso que você vai pedir para Deus, para você crer e conhecer todos os dias. Porque se você crer e você conhecer, jamais você fica perdido.
Jamais você desiste da sua fé. E o Senhor hoje está fortalecendo pessoas através dessa palavra. E Ele está dizendo para você, por mais falho, por mais imperfeito que você seja, por mais que haja na sua vida muitas lutas, imperfeições e dificuldades, escolha permanecer. Escolha se apegar à palavra do Senhor, pois a vontade de Deus, meu irmão e minha irmã, é boa, perfeita e agradável. Aquilo que Ele tem para você é o melhor para a sua vida. Aquilo que você tem para viver na presença do Senhor sempre será melhor, por isso não abra mão. Não abra mão da sua salvação. Ai, mano, não tô entendendo nada. Eu cheguei a uma fase que eu perdi muita coisa. Não tô entendendo. Parece que quanto mais eu me aproximo de Deus, parece que Deus se afasta de mim. E o Senhor tá dizendo, tudo é fase. Essas fases passam. Os discípulos não compreendiam tudo. Eu volto a enfatizar isso. Nem sempre a gente vai entender tudo, irmãos. Deus é mistério. E Ele só dá a conhecer aquilo que Ele quer. Mas aquilo que Ele não quer, a gente precisa entender e confiar que Ele está no controle. É porque andar por vista, irmãos, é muito fácil. Até as pessoas que não servem a Deus andam. Mas andar por fé é somente aqueles que servem ao Senhor. É somente aqueles que agradam a Ele em espírito e em verdade, que se apegam a Ele independente do que está vendo. Até porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente acredita. Ou seja, a fé a gente não vê para acreditar. A gente acredita para ver acontecer, você entende? Acredite que Deus está no controle. Acredite que Jesus te escolheu. Acredite que por mais falho que você seja, o melhor está aos pés de Jesus. O melhor é estar próximo dele. O melhor é você não desistir, mesmo que muita gente esteja desistindo. Você não precisa fazer igual aos outros. Você não precisa viver o que os outros estão vivendo. Mas o que você tem que viver é os projetos de Deus para a sua vida. É aquilo que Deus designou para a sua história. Mesmo que poucos resolvam ficar, seja como os poucos. Porque poucos, irmãos, acertarão o caminho. Se apegue à palavra, se apegue às promessas, se apegue a Jesus. Porque apegado a Ele, meu irmão e minha irmã, você consegue vencer. Pedro deixou bem claro, eu não tenho para onde ir, nós não temos para onde ir, porque nós conhecemos ao Senhor. Quando você conhece ao Senhor, você não consegue viver longe dele, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, Senhor, por nos mostrar que é melhor estar perto do Senhor. Eu venho te pedir, meu Deus, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos dê um verdadeiro encontro contigo diariamente, para que a gente sempre se apegue ao Senhor, Pai, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas imperfeições, Pai, que a gente lembre, Senhor. Lembre que o Senhor está no controle. Lembre que o Senhor trabalha ao nosso favor. Lembre, Pai, que o Senhor está ao nosso lado sempre, mesmo que haja dificuldades, mesmo que haja lutas, meu Pai. É melhor permanecermos contigo. É melhor estarmos ao teu lado, porque o Senhor sabe o que é melhor e biandaramandarai para nossa vida. É como Pedro disse, para onde nós iremos? Para onde é que a gente vai? Quem já pisou o Senhor no Santo dos Santos, meu Deus, em outro lugar não sabe viver. Nós não sabemos viver longe da tua presença, por isso eu te peço, pega na nossa mão. Nos fortalece nos dias difíceis, Senhor. Nos fortalece quando a gente não estiver entendendo muita coisa, mas não deixa a gente se desviar, não deixa a gente sair da tua presença, pois somos dependentes de ti. Esse é o nosso pedido, Pai, que o Senhor nos dê experiências contigo diariamente, que a gente seja dependente diariamente do Senhor. Coloca sempre no nosso coração, na nossa vida, dependência pelo Senhor Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir,
trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Meu Pai, eu te peço que de maneira surpreendente o Senhor visite os teus filhos, visite a cada pedido, a cada nome, a cada petição aqui, meu Pai, que o Senhor venha fazer o milagre acontecer, que haja resposta à vitória, meu Deus. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço, meu Senhor, crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que os sonhos dele, os projetos dele são melhores e maiores do que os seus. Por isso, se apegue sempre na presença do Senhor. Se apegue com Jesus, porque ele é que tem salvação para você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.